companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Não, esse vídeo não é um dos arquivos de Ohara. E vocês podem estar se perguntando, mas Tsuki, onde está a quarta edição dos arquivos de Ohara? Calma aí. A quarta edição vai sair ainda essa semana, depende se você considera fim de semana essa semana ainda. E provavelmente entre o sábado ou domingo. Eu não gravei ele desta vez porque é um quadro um pouco mais demorado. Eu tenho que ler as perguntas, alguns eu tenho que dar uma pesquisada e tudo mais. E eu tô com um cronograma um pouquinho corrido essa semana por causa de uma prova que eu até citei em outro vídeo. Não lembro em qual. Então eu tô correndo muito. A revisão também, devido a isso, vai sair ou no sábado ou no domingo, um pouquinho depois, né? Eu nunca posto justamente de quinta-feira quando já sai o capítulo, eu sempre posto um pouquinho depois. Só que pode ser um pouquinho mais depois, mas vai se normalizar. Semana que vem tem feriado, né? Então eu vou compensar vocês trazendo um vídeo a mais dessa semana. Se você contar que os arquivos de Ohara, a revisão e mais esse vídeo aqui, se você contar até domingo como essa semana, você vai ter 3 vídeos. Semana que vem vou tentar trazer 3 vídeos pra vocês também. Semana que vem vou tentar trazer a primeira parte daquela minha teoria lá de 21 folhas. Eu vou começar com o primeiro vídeo, provavelmente vai se chamar A Importância dos Nomes, que vai falar basicamente algumas inspirações para nome de alguns personagens que o Oda usou e como isso pode nos dar dicas de coisas que podem ainda acontecer ou histórias que ele se baseou para fazer isso, né? Focando mais na história dos Di, basicamente. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, dar alguns recadinhos padrões, né? Não deixe de conferir aqui embaixo na descrição os meus companheiros de tripulação, os meus líderes de frota que me ajudam a divulgar o meu trabalho, né? Que eu deixo aqui tudo certinho aqui embaixo. E também eu queria lembrar vocês do grupo que eu criei no Facebook para interagirmos melhor, que é o Teorizando com Tsuki, né? Basicamente, né, o mesmo nome do vlog, pá. Tá no Facebook, também o link aqui embaixo na descrição. Esse vídeo, por sinal, surgiu de uma discussão que eu coloquei ali, que eu não pretendia transformar em vídeo, eu não pretendia gravar esse vídeo. Mas, como eu achei que era uma ideia mais rápida do que dos arquivos de Ohara, né? E também, teoricamente, eu ainda estava estudando, eu resolvi trazer para vocês. Então, você pode estar perdendo outras teorias como essa se você não entrar para o grupo. Então, eu recomendo que você acesse o link aqui embaixo e venha discutir com a gente. Outra coisinha que eu quero falar, eu estou me demorando muito para começar esse vídeo, vocês me desculpem, mas é muito importante, é que é essa questão de scans. Caso vocês não saibam, eu falo que o Ohara Scans são meus companheiros de tripulação, porque eu faço parte da equipe, eu ajudo na revisão final, também sou criadora de conteúdo na página da Ohara Scans. Eu tô com ele já faz algum tempo, uns 2 anos, se não mais, eu não lembro agora. Então, eu tenho um carinho muito especial por eles. Quando eu vou fazer as minhas teorias, algumas coisas que eu passo no grupo, eu uso a versão da Ohara, né? Mas essa questão de tradução, não existe uma coisa assim exata. Em tradução não existe coisa exata. Eu sempre falo para vocês, leiam mais que uma versão. Se você já tem a sua versão queridinha, leia outra e tudo mais. Por que eu tô tocando nesse ponto? No nosso grupo que eu criei no Facebook, que o link tá aqui embaixo, Bielgi Girelli, espero que tenha falado bem o seu nome, ele mostrou pra gente, né, uma página da OPEX, né, da One Piece X, e falou que ele tinha preferido a tradução deles na página, na questão da tradução de ser combustível ou ser gás, o cheiro que o Frank sentiu. Perfeita a sua colocação. Você citou e falou assim, olha, na minha opinião, a OPEX foi que chegou mais perto da tradução certa. Ok, super válido. Eu tô citando isso aqui agora porque isso pode dar, digamos assim, tretas mais pra frente, né? Porque, ó, Martinho Lutero não me deixa mentir que traduções geram problemas, geram treta desde que o ser humano começou a escrever línguas diferentes, certo? Então, eu nunca vou falar pra vocês, olha, você tem razão, a versão da OPEX está muito melhor. Ou da mesma forma que mesmo que sejam meus companheiros de tripulação, eu não vou falar assim, não, você tá errado, a versão da Ohara é melhor, você tem que parar de ler essa porcaria. Não, nunca vou fazer isso. Entendeu? Eu respeito o trabalho da OPEX, é um trabalho maravilhoso, da mesma forma que eu respeito a minha equipe. Então, por critério de desempate, eu vou falar assim, olha, eu vou ficar com a minha versão.
eu vou ficar com a versão da minha equipe, beleza. Mas eu não vou dizer que a versão da OPEX tá errada. Eu só falo assim, vamos considerar as duas. Considerando a nossa tradução, o que pode acontecer. Considerando a outra tradução, o que pode acontecer. Tanto é que, quando você for fazer grandes teorias, é bom você sempre pegar várias versões de traduções diferentes. Eu leio até 4 versões do mangá. Eu leio uma em espanhol, uma em inglês, apesar de meu inglês não ser muito bom, e pelo menos 2 em português. É uma questão assim, gente. Nenhuma das scans está isenta de erro. Então eu queria deixar esse assunto aqui, dar o parabéns pro Girelli, que eu não vou tentar falar seu nome de novo. Foi muito legal a forma que você colocou, né, a forma polida. Eu falei assim, olha, eu acho que a tradução do OPEX é a que tá melhor, que faz mais sentido. Beleza, nós vamos ver com o andamento da história se era gás ou se era uma espécie de combustível aí. Não tem nenhum problema. Eu quero colocar essa pontuação aqui, porque às vezes podem achar que tem treta, porque eu sou de outra equipe, e os outros vloggers tem a maioria deles são parceiros da OPEX, que existe uma rixa entre traduções, e não existe, velho. Nós não estamos isentos a erros, a OPEX não está isento a erro, nós duas podemos errar, nós duas podemos acertar. Eu respeito muito os trabalhos deles, nós somos parceiros na questão dos colors, né? Eles até divulgam colors que a Ohara faz no site deles. Às vezes rola umas conversas, umas dicas de um grupo pro outro. Não tem essa rixa, gente, no universo de One Piece, nem entre os vloggers, nem entre as scans, né? Isso ainda não aconteceu, já deixar mais uma vez, não aconteceu nenhuma briga, ninguém veio jogar na cara de ninguém sobre isso, mas eu achei essa oportunidade muito boa para deixar isso bem claro. Como eu disse, né, eu ia demorar um pouquinho para começar o vídeo, mas eu achei essa questão muito importante de ser tratada. Agora vamos para a parte central do vídeo, né, que é essa análise barra referência, né. Eu vou sempre colocar análise barra referência, porque se eu colocar só referência, o Vinícius Ortiz vai brigar comigo que eu tô criando um monte de quadro aleatório no canal e depois não vou conseguir organizar tudo, né. Isso, ele tem um pouquinho de razão. Então, os vídeos que eu faço falando de referências que o Oda usa em One Piece, vai entrar no grupo de análises, ok? Então, só para vocês terem especificado e para ficar mais claro quando eu mostrar para vocês o cronograma do canal, como é que os vídeos vão ser publicados e tudo mais. Então, essa é uma referência que eu encontrei no meio dos meus estudos, que poderia nos dar algumas dicas sobre o encontro dos líderes dos países membros do governo mundial. E que referência é essa? A referência é o Congresso de Viena. Caso vocês não conheçam o Congresso de Viena, foi uma reunião, um encontro que aconteceu 2 vezes, primeiro em 1814 e depois em 1815. Na pausa, exatamente, aconteceu junto a 2 eventos, que foram 2 derrotas de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Por que eu estou dizendo que essa é uma referência que o Oda pode ter usado? Eu vou citar rapidamente alguns pontos que levou a reunião desse povo todo nesse Congresso de Viena e por que, posteriormente, isso poderia ter sido usado em One Piece. O Congresso de Viena foi uma reunião dos países absolutistas, logo após os eventos da Revolução Francesa e as derrotas de Napoleão, né, toda a conquista napoleônica. Se reuniu os países absolutistas, lembrando que países absolutistas são em que o rei, né, um líder, tem poder absoluto sobre os demais, que é basicamente o tipo de reino que é visto em One Piece, né, o Rei Cobra, o Rei Riku do Flamingo, o Rei Netuno, tudo mais, eles são reis absolutistas. Você vê que só eles, não se mostrou muito bem um parlamento, alguma coisa assim, então imaginamos que eles são reis absolutistas, né. Então, é uma reunião desses reis para reestabelecer a monarquia ali na Europa, né? Reorganizar as coisas, que ficou tudo meio bagunçado depois de todos aqueles confrontos napoleônicos e por causa da bagunça que a ideia da Revolução Francesa trouxe, né? Alguns pontos eu vou ter que falar aqui para vocês que eles quiseram abordar. Foi a questão da restauração das casas reais, que tinham caído durante a Revolução e durante as conquistas, a legitimidade das fronteiras, né, fronteiras que foram conquistadas, foram invadidas, tudo mais, redefinir, né, vai voltar pertencentes antes da Revolução Francesa, né, antes de todo aquele caos acontecer. O concerto europeu, né, que nenhum país deveria tentar mais conquistar um ao outro, né, o que não deu muito certo, né, mas enfim, eles tentaram. E a criação da Santa Aliança. A criação da Santa Aliança seria a união de alguns países
que visaria que outras monarquias na Europa não viessem a cair. Seria uma frente armada, que sempre que eles vissem assim, puta, ali vai ter revolução, ali vai ter revolta, bora lá em cima deles, e impedir que isso aconteça. Essa Santa Aliança até cogitou, embora nunca aconteceu de verdade, ir até a América para impedir que os países americanos criassem a sua independência. Mas, agora, o que você quer dizer com isso, Tsu? Que legal, bacana, valeu pela aula de história. E isso tem a ver com One Piece o quê? Muito bem, várias coisas. Eu vou citar algumas delas para vocês. Primeiramente, como eu disse, né, os reis de One Piece são basicamente absolutistas, né? Então, a reunião da Reviere seria basicamente uma reunião de países absolutistas. A última Reviere teve como um dos temas principais o Dragon, que era o líder dos revolucionários, ou seja, um dos objetivos dela era deter essa questão revolucionária, dessa subversão dos poderes, né, que eles devem ter feito muitos reis caírem e tudo mais. Então, um dos motivos da Reviere pode ser justamente esse, né, tentar controlar de volta, né, tentar parar as revoluções, né, tentar parar o avanço dos revolucionários nas monarquias pelo mundo. Um segundo ponto, o Luffy se meteu em várias guerras civis. Ele não só ajudou a depor reis, como por exemplo o Apple, como também ele ajudou a restabelecer reis, como foi o rei Riku. Então, e também até, digamos assim, Alabasta não deixa de ser uma restituição da, digamos assim, honra, né, da família real. Então isso também é um caso bem interessante. O Luffy acabou se envolvendo nessa questão política de One Piece mesmo sem querer. E ele pode ser citado por isso na Reviere, o que vai ser muito interessante, porque alguns dos reis ali já são aliados do Luffy, né? Nem todo mundo deve estar feliz com, por exemplo, a queda do Apple, certo? Ou a saída do rei do Flamingo, como a gente viu, né, claramente na revolta do que aconteceu. Então, isso também pode ser um tema da Reviere. Essa tal de Santa Aliança é bem interessante também, porque a gente tem que lembrar que os líderes originais de 20 desses países membros eram Tenryubitos, né, são Tenryubitos, e Tenryubitos são chamados como santos. Pode ser uma brincadeira de palavras do Oda. E uma outra coisa que também seria uma brincadeira de palavras é você imaginar que o objetivo dela era o continente americano como um todo. Ou seja, em outras palavras, o Novo Mundo. Porque caso vocês não lembrem ou não saibam, né, Novo Mundo era a forma que a América foi chamada no começo das colonizações. Ou seja, numa brincadeira de palavras, a Santa Aliança visava todo o Novo Mundo. Ou seja, ela visava interferir em qualquer parte do Novo Mundo para que as monarquias não caíssem. Também um joguinho de palavras, quem sabe, né? O Oda adora esse tipo de coisa. Além dessas semelhanças entre as duas reuniões, também é um detalhe bem interessante que pode nos dar uma dica de quando a Reviere vai acontecer, porque já sabemos, né? O rei Netuno e o rei Riku já reforçaram que a Reviere vai ser esse ano, mas todo mundo nós nos perguntamos, quando? Quando isso vai acontecer? E aí que está, quando o Congresso de Viena aconteceu? Ele aconteceu entre duas derrotas de Napoleão. E essa primeira derrota foi na invasão terrível para a Rússia, né? Que ele perdeu contra o General Inverno, né? O frio da Rússia propriamente dito. E a segunda derrota, prestem atenção ao nome, foi na Batalha de Waterloo. Waterloo, ou seja lá como se pronuncie. Muito bem, esse nome pode estar lembrando vocês de alguma coisa, né? Os mais ligados em referências aí do outro já podem ter estralado assim, tipo, putz, entendi a referência. A mão do Capitão América chega a tremer. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. A reunião Reviere foi citada na Ilha dos Tritões. Logo em seguida, os Mugiwaras foram para Punk Hazard, uma ilha que era dividida entre fogo e gelo. Eles desembarcaram na parte de fogo. Ou seja, conforme eles foram avançando na ilha, eles não estavam preparados para a mudança repentina climática e sofreram muito com o frio que criado com a Aokiji durante a batalha dele com a Akainu. Sofreram tanto que teve até aquela cena cômica deles com caras assassinas visando o casaco dos guardas ali da ilha, ali do Caesar. E isso daí poderia ser até uma brincadeirinha meio, né, do Oda com a questão da Rússia, né, a primeira derrota de Napoleão na Rússia. Essa questão do grande frio que você não está preparado para. Agora, a segunda derrota, Waterloo, é a batalha que deu nome ao nosso querido Trafalgar Law. Trafalgar é uma batalha marítima de estratégia, né, que também participou a França, Napoleão. Waterloo é outra batalha
que foi a segunda derrota dele. Depois dessa não teve mais jeito, Napoleão não conseguiu mais reerguer. Também foi uma batalha estratégica. E após essa derrota de Napoleão nessa batalha de Waterloo, né, Waterloo, é que acontece a segunda parte, é a definitiva do Congresso de Viena. Então, pode ser que quando o nosso querido Trafalgar Waterloo saia de cena, quando ele resolva tomar o seu próprio caminho, que nós sejamos surpreendidas pela Reviere. Como eu disse, isso é uma análise de referências, né? Não é necessariamente uma teoria tradicional. Não quer dizer que isso possa realmente acontecer. Pode ser que o Oda tenha se baseado, pelo menos na pauta do Congresso de Viena, mas não usa essa pista do LOL. Mas eu achei, como eu já falei 1 milhão de vezes, bem interessante passar pra vocês. O pessoal do grupo achou que valia um vídeo, até me mandaram mensagem: ah não, faz um vídeo sobre isso. Então aqui está o vídeo para vocês. A teoria não é tão grande, né? A referência, assim, não é de horas e horas, apesar de que eu tô vendo que o vídeo ficou um pouquinho grandinho, né? Ah, e mais uma coisinha interessante que aconteceu no Congresso de Viena, que eu vou deixar para vocês a pulguinha atrás da orelha. Nessa convenção de Viena, eles tinham um pequeno problema, que era um certo rei não poderia necessariamente participar, porque ele nem sequer estava na Europa, não é? Ele estava refugiado em outro país por causa de Napoleão, e ele teve que enviar um representante para interceder pelo seu país. Muito bem, para resolver esse pequeno probleminha, porque o rei não parecia nem um pouquinho afim de voltar para casa, eles resolveram, digamos assim, subir a posição desse país, onde ele estava escondido, a reino também. Um reino ligado ao reino original de onde ele veio. E foi dessa forma que um país americano se tornou também, de alguma forma, um país europeu, que é basicamente Reino de Brasil, Portugal e Alvares. Será que os brasileirinhos de One Piece também vão dar as caras nessa reunião? Quem sabe, né? Lembrando que se o Luffy é brasileiro, quem sabe o Dragon também seja, né? Não sei se ele manja do Rui BR, mas fico aqui por hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, a sua opinião. Não esqueçam de entrar no nosso grupo e vir discutir com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada, hein? Nos vemos no mar.